E, gente, nós estamos com uma série chamada A Igreja que Jesus Fundou. Né? Nós estamos pregando por esse tema em todas as poemas espalhadas por aí. É um tema que escandaliza muito a religiosidade, é um tema que muitos religiosos não aceitam algumas coisas, e é um tema hoje que tem mudado muitas vidas. Sabe, essa igreja que Jesus fundou. E o Mark Schubert estava compartilhando, alguns líderes daqui estavam lá, viram ele compartilhar um pouco da vida dele. E ele disse que ele era viciado em heroína, ele injetava droga na veia, e com 7 anos de idade ele recebeu um chamado de Deus, uma experiência com Deus, só que durante a adolescência dele o diabo arrastou ele, se perdeu, e um dia ele não estava cansado de usar drogas, de injetar drogas na veia, ele foi até a igreja. E quando ele chegou, o pastor foi usado em profecia, o pastor disse assim para ele: cara, com 7 anos de idade você teve um grande chamado, mas da adolescência você se perdeu. E, gente, quando ele estava contando aquilo lá, ele lembrou de uma situação no meio da pregação ontem que ele fez a gente chorar. Ele disse que ele estava tão viciado em heroína que ele estava procurando seringas na cidade dele. E ele não encontrava, era difícil comprar seringas para ele poder usar droga. Então ele pegou uma seringa usada de um rapaz que continha um HIV. E ele pegou a seringa desse homem e ele injetou 2 vezes a mesma seringa desse homem. Porque ele estava precisando daquela droga. E ele disse assim: agora eu já tenho HIV, eu tenho AIDS, agora eu vou morrer, então está tudo certo, pelo menos eu estou com a droga. E quando ele não aguentava mais, ele foi nessa igreja e o pastor falou para ele: cara, 7 anos de idade, você teve um chamado de Deus. Na adolescência você se perdeu. E muitos falaram, Mark Schubert, que você é um rato de rua. Gente, foi impactante quando as pessoas que estavam lá ouvindo isso. As pessoas falaram assim, para ele: você é um rato de rua. E de repente aquele pastor falou assim: mas Deus manda dizer para você que Deus resolveu usar esse rato de rua para a glória dele. E Deus completou falando para ele, falando assim: olha, por 2 vezes que você injetou droga na sua veia, eu poupei você 2 vezes da morte. Querido, essa é a igreja que Jesus fundou. Eu estou há 13 anos na Poema, a minha única oração por 13 anos, eu só tenho uma oração na vida, e eu sempre compartilho isso para todo mundo. E as pessoas perguntam: qual é a sua oração, Xandão? Que eu nunca perca as lágrimas dos olhos quando for falar do Senhor. Que eu nunca perca a fome pelo Senhor. Que eu nunca perca a vontade, a sede, a fome de estar na tua presença. Querido, essa é a igreja que Jesus fundou, e essa é a igreja que eu quero falar nessa noite. É dessa igreja que eu quero falar nessa noite. De uma igreja chamada Poema. Tem outras igrejas maravilhosas, nós não somos a única igreja do mundo e não somos a melhor igreja do mundo. Então, se você está aqui, querido, já estou pedindo perdão, nós vamos falhar com você, vamos errar com você, me perdoa o pastor, está tudo certo, a gente é uma família espiritual, irmão. É essa igreja gloriosa e poderosa que eu quero falar. Um dia desses, antes de eu viver a integralidade do ministério, eu trabalhava numa empresa dentro da Volkswagen em Taubaté, e de repente uma mulher falou assim para mim: Xandão, é verdade que na Poema pode ir prostituta? É verdade que na Poema pode ir homossexual? Pode ir um monte de tipo de pessoas? Eu falei: pode. Na sua não pode? Ela falou: Deus me livre. Deus me livre. Na minha igreja não. Eu falei: então manda tudo para nós. Manda para nós, porque o meu sonho, gente, é ver um cara entrar aqui acabado, ser possuído por Deus e mudar de vida, cara. As pessoas estão buscando um avivamento. Sabe o que é um avivamento? Eu vou te dizer o que é um avivamento. O avivamento é um corpo, um Xandão prestes a morrer, ser possuído pelo Espírito de Deus e voltar a viver novamente. Querido, escândalo não é o mensalão, não é o PT, não é o Bolsonaro. O escândalo não é o que está rolando na política. O maior escândalo é o Espírito Santo de Deus entrar em mim, em você, fazer habitação, e nós estarmos aqui hoje levantando as nossas mãos e glorificando o nome do Senhor. Isso é o maior escândalo da igreja. Aleluia! Está feliz ainda, irmão? Pegaram a balinha lá? Gostaram da balinha? Balinha ungida, a gente ungiu ela com azeite de Israel, a gente trouxe tudo. Tá tudo lá. Gente, existe um banquete para nós. Nós temos um trabalho em Taubaté e está escorrendo para outros poemas, que é o Café na Praça.
O café na praça, nós colocamos uma mesa de café na praça central da cidade. Eu estava olhando nas praças aqui em Curitiba, só praça bonita, cara. Eu falei, meu Deus, cara, vou trazer o povo tudo para cá. E aí, nós colocamos uma mesa de café na praça e ali a gente coloca frutas, bolacha, leite, Nescau, todinho, tem que ter, para a glória de Deus, o todinho está lá. E nós começamos às 8 da manhã, começamos a gritar na cidade. Taubaté, Jesus te ama. Curitiba, Jesus te ama. Venha tomar um café, é de graça. Irmão, 8h10 da manhã começa a aparecer as prostitutas que trabalham ali, os vovôs, vovós, os mendigos, aparece gnomo, smurf, aparece um monte de coisa, sai de trás da árvore, começa a brotar. E daqui a pouco você olha na mesa, Tiagão, e você vê a prostituta, o vovô, o crente de terno, o crente sem terno, a vovozinha, as crianças, todo mundo na mesma mesa. Sabe por quê, querido? Porque a mesa de Jesus, ela não é de acepção de pessoas. A mesa de Jesus é a mesa do relacionamento, do pão e do vinho. Uau! Abra comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Gente, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas eu estou empolgado. Eu estou feliz, irmão. Eu acredito que hoje é um marco para a cidade de Curitiba, para mim, para você que está vindo aqui conhecer. Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo nessa casa, você é muito bem-vindo aqui. Mateus capítulo 11, verso 28. Olha que legal. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham debaixo de jugo pesado. Não é jugo, tá? Jugo. Levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. Deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde. Vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Até aí. Gente, Mateus 11, 28 é uma graça instantânea. Ela não está perguntando se o cara fuma, se o cara bebe, se o cara anda de boné, de chinelo, não importa. É uma graça escandalosa. E o que Jesus está fazendo aqui, está falando aqui, que o jugo dele é leve. O que é jugo? O jugo, irmão, é aquilo, quem já foi para um sítio, para uma roça, sabe, tem 2 bois, tem aquele negócio de madeira em cima deles. E é tão pesado aquilo que o boi, ele não consegue correr mais que o outro, porque eles estão com o mesmo peso. Eles estão caminhando com dificuldade, eles não conseguem correr. E eu quero trazer como uma palavra profética nessa noite, porque Jesus está trazendo esse contexto, num contexto espiritual. E o que é isso? Existem pessoas no nosso meio que estão com depressão. Existem pessoas no nosso meio que foram feridas por liderança, pastores e um monte de coisa. Existem pessoas no nosso meio aqui hoje que foram frustradas dentro de relacionamento. Existem pessoas que perderam emprego, perderam entes queridos no meio da pandemia, nós também perdemos. Existem pessoas que queriam estar aqui no culto hoje, não puderam, porque talvez estejam com suspeita de Covid. E o que Jesus está dizendo é: venham a mim que eu vou tirar esse peso espiritual, essa carga que está impedindo você de andar, de correr e de avançar. Nessa noite Jesus vai começar a tirar peso de alguns de nós, para que você volte a correr novamente, não mais fique travado. Então olha que louco, o jugo é pesado, mas está pesado, Xandão, toda dificuldade. O jugo de Jesus é leve, é suave. Então quantos disseram para mim: Xandão, eu só vou para a igreja depois que eu pagar meu carnê da Casa Bahia. Xandão, eu vou para a igreja quando, eu briguei com a minha esposa hoje. Irmão, quem nunca brigou com a esposa antes do culto, que atira a primeira pedra? E sabe o que é o pior? A esposa fala assim para você: agora você vai lá, vai adorar a Deus assim? Aqui em casa você é assim? Irmão, não precisa erguer a mão, já estou vendo que Deus está falando. A Marcela já falou isso para mim, gente. Vai lá agora sim. Aqui em casa é um grosso. Gente, acabei de lembrar do negócio. Não tem nada a ver com a mensagem. Gente, uma vez eu fui para Caxias do Sul pregar numa conferência. E eu fui no shopping, tava lá, promoção 70% de sapato. Para as mulheres é a Disney do sapato. Eu entrei para agradar a minha esposa e falei: nossa, vou levar 2 para Marcela e 2 para Malu. 2 sapatinhos bonitinhos. Comprei, cheguei em casa e falei: amor, olha que eu comprei para você. Para quê? Para que gastar dinheiro? Eu falei: então tá bom, você me para as irmãs da igreja. Não. Tá amarrado. Mulheres, né, cara? A gente um dia vai fazer um culto para as mulheres aqui. É bem legal. O que eu estava falando mesmo, Thiago? Tiagão tá tirando foto, não tá prestando nem atenção, coitado.
Então o que as pessoas dizem pra gente? Eu vou arrumar minha vida, eu vou para a igreja. Eu vou arrumar minha vida e eu vou para a igreja, porque daí eu ainda fumo, Xandão. Xandão, eu ainda cometo alguns delitos e quando eu terminar de arrumar essa bagunça toda, eu vou para a igreja. Querido, você fazer algo para ser aceito por Deus é religião. A religião que cobra de você ser perfeito. A religião cobra de você, você tem que ser assim, você precisa ser assim, senão você vai para o inferno. Uma liderança babilônica tem trazido peso para a nação, mas uma igreja triunfante tem falado para as pessoas: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Querido, não somos uma igreja que oprime ninguém. Nós somos uma igreja que nós tiramos o peso das pessoas. Hoje eu postei no meu Instagram uma foto com a minha filha em cima do meu ombro. Eu falei: hoje é assim na igreja, se o irmão não consegue, ele leva ele no ombro, mas ele vai. É assim, irmão. Sabe, eu fui viciado em pornografia por muitos anos da minha vida. O meu pai foi o cara que mais me influenciou dentro da pornografia. Foi o cara que mais me incentivou a viver isso. Porque todo pai tem um pensamento, um pai que não tem a mentalidade muito de Cristo, ele fala: meu filho tem que ser o pegador. Meu filho tem que pegar todo mundo. As pessoas falam para mim: não, mas daí não pega mais ninguém. Eu falo: você que pensa, irmão, faz 12 anos que eu pego a mesma mulher. Isso é poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus. Conquistar a mesma mulher por 12 anos. Uau! É treta. Se você que vai casar, já estou avisando você, mano. Queridos, então meu pai me forjou nessa prostituição toda. E quando eu cheguei para Jesus, o meu quarto era forrado de revistas e um monte de coisa. E um dia eu escutando a pastora Érica pregando sobre ocultismo, umas coisas loucas lá, eu falei: meu Deus, meu quarto está cheio do diabo e eu preciso limpar meu quarto. Gente, saí na metade do culto, eu nem esperei o culto acabar, saí correndo, fui na minha casa, fiquei até 1 da manhã tirando revistas pornográficas, DVDs pornográficos, bandas de heavy metal que adoravam o diabo, e comecei a montar um monte de coisa e juntar. Montei 2 sacos de lixo assim, ó, cheio de tranqueirada. O meu irmão estava 8 anos desviado, tinha acabado de voltar para Jesus. Eu falei: o meu irmão é mais espiritual que eu, vou falar para ele ajudar a queimar isso aqui. 2 horas da manhã, fui na porta do quarto do meu irmão: Dé. Ele falou: oi. Eu falei: cara, o diabo está dentro do meu quarto. Ele falou: como assim? Eu falei: não sei, cara, eu vou queimar as coisas, vamos, me ajuda? Ele falou: ajuda, o que você quer fazer? Eu falei: vamos queimar. E na rua da casa da minha mãe, em Taubaté, tem uma quadra de futebol, um gramado assim. Eu falei: vamos lá na quadra. Ele falou: tá bom. Irmão, pensa a cena: 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, 2 jovens com um saco de lixo nas costas. Quem olhasse aquilo ia pensar: mano, mataram, esquartejaram e agora tá levando pro lixão. Tava nós 2 lá com o saco de lixo lá, quietinho, álcool na mão, fósforo no outro. Chegamos na quadra lá de futebol, eu falei pro meu irmão: Dé, vai, queima. Ele falou: não, queima você, mano, você é seu. Eu falei: mas você é mais espiritual que eu, você é mais crente há mais tempo. Ele falou assim: não, mano, é seu, se vira aí. Eu falei: então tá bom, eu jogo fogo em um, você joga fogo no outro. Ele falou: beleza. Aí tacamos fogo, irmão. Começamos a orar, a fumaça preta, e eu comecei a orar com ele: em nome de Jesus, está repreendido esse diabo que estava no meu quarto. Daqui a pouco começou a pegar fogo no mato, irmão. A vizinhança começou a acender a luz, eu olhei pro Dé. Ele falou: o quê? Corre! Pecamos de novo. Quase incendiamos a quadra de futebol. Querido, 3 dias depois eu estava comprando e vivendo tudo de novo. 3 dias depois eu estava comprando e vivendo tudo de novo. E aí eu entendi que a santidade com Deus, cara, não tem a ver com esforço. A santidade tem a ver com se relacionar com aquele que é santo. A santidade não vem por esforço, querido. A santidade vem por relacionar com aquele que é santo. Eu não estou dando pano para manga para ninguém continuar numa vida de pecado aqui. Não estou pregando a hipergraça. Eu nem acredito na hipergraça. Mas eu estou falando: se você ainda peca. E João diz que nós temos um advogado, cara. Continue se relacionando com aquele que é santo. Porque à medida que você se relaciona com aquele que é santo, mais de você sai, mais dele entra. Quando você entra no seu Mateus 6,6, no seu secreto, mais de você fica e mais dele entra, ao ponto que nós seremos transformados. E o dia que nós o veremos face a face, seremos como ele é. Mas ainda nós precisamos mergulhar e se arrepender. Existe uma maneira para a gente buscar a santidade: se arrependendo dos nossos pecados, cara. Existe essa maneira. Então guarda no seu coração: ninguém é santo por esforço. Todos nós somos pecadores. Mark Schubert falando isso. Eu sou pecador,
eu ainda tenho uma mentalidade hipócrita, eu ainda tenho uma mentalidade pecaminosa. E todo mundo assim, uau, como assim? Mas à medida que a gente se rende a Jesus, que a gente deixa Jesus matar a nossa carne, cara, a gente se torna uma carne morta, porque Deus manda fogo só quando a carne está morta. Está feliz ainda? Abra comigo em Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas capítulo 23, verso 39. Gente, tá linda a igreja hoje, não tá? Todos os líderes aqui que trabalharam, obrigado. Que o Senhor os recompense, que o Senhor abençoe vocês. Obrigado por tanto esforço, por fazer cada coisa aqui especial. Que maravilha. Lucas capítulo 23, verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Parece crente, mano. Deus, e eu aqui, faz 15 anos que eu oro para um varão, não vem. Deus, estou precisando de um carro, parece os crentes. Aí, verso 40. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, eu não sei quantos já ouviram a banda Racionais MCs aqui? Quantos já ouviram? O Mano Brown, cara, ele devia ser pastor. O Mano Brown canta, posso cantar um rap aqui? Posso? Quem vai escandalizar? Gente, Mano Brown canta uma música falada assim, a frase é assim: aos 45 do segundo tempo arrependido, salvo e perdoado, foi Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora, ó, Dimas, primeiro vida louca da história. Irmão, olha para o seu irmão e fala assim, ó, você precisa ser o primeiro vida louca da sua casa. Você precisa ser o primeiro vida louca do seu trabalho. Você precisa ser o primeiro vida louca em Cristo Jesus, dentro da sua faculdade, dentro do seu GC, dentro da sua família, dentro da família que você mora com seus pais aí. Tem os jovens falam assim, Xandão, quero ir para a África. É mesmo? Eu queimo pela África. Eu falo assim, mas você queima em arrumar sua cama para sua mãe? Não. Então você vai atrapalhar a missão, fica aqui. Irmão, você que é jovem, mora com seus pais, se você não aprender a honrar os seus pais, você não vai honrar nunca mais ninguém na vida. Lava a louça para sua mãe, engraxa o sapatinho do seu pai. Na minha época tinha um Raider 43, quem lembra do Raider? Lembra do Raider? 3 polegadas de borracha, míssel teleguiado. Pegava você na escada, irmão, se você corresse. Vocês estão velhos, hein, meu? Lembra disso? Você tá maluco, irmão. Você ficava em coma se você tomava um chinelado na cabeça. Você tá louco. Meu Deus do céu. Então olha que legal. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é uma graça instantânea. Ah, mas eu não sou batizado, eu posso erguer a minha mão. Ah, mas eu não sei o que, eu posso ceiar. Ai meu Deus, mas eu tô separado da minha esposa, mas eu posso ir para a igreja. Vinde a mim todos que estáis cansados. Senhor, como faz para eu entrar no paraíso? Hoje mesmo estará comigo, querido. Precisamos reconhecer quem é o Cristo que nós estamos andando. Então as pessoas hoje que deveriam estar carregando a sua cruz, elas não estão, elas estão questionando o que Jesus está fazendo. Querido, e quando a gente questiona demais, nós não nos tornamos participantes da glória de Cristo. Querido, quem questiona demais não constrói uma bela história, mas aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus, fazem história, deixam um legado, eles deixam marcado uma nação, uma estação, seja lá qual for. Então olha para o seu irmão com máscara mesmo, dá um sorriso com o olho e fala assim para ele: a condição ruim que você vive, ou que você já viveu, não define nada para Jesus. Mas a graça, ela nos coloca na ativa novamente. Essa é a graça. Querido, tem um homem chamado Brennan Manning. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Tem um livro dele, tem vários livros incríveis. Mas tem um livro dele chamado O Anseio Furioso de Deus. Eu li esse livro duas vezes, é um dos livros mais zica que eu li na vida.
E eu vou dar um spoiler do livro. A primeira página do livro ele fala assim: olá, meu nome é Brenin, sou alcoólatra. O porquê eu fui, o porquê deixei de ser, não importa. Essa não é a grande história. Segunda linha ele vem: olá, meu nome é Brenin, sou padre. O porquê fui, o porquê deixei de ser, não importa. Essa não é a grande história. A terceira linha ele fala assim: olá, meu nome é Brenin, sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história. Sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história. Gente, eu estive com um amigo no hospital uma vez. Ele falou: Xandão, vamos orar pela minha mãe. Eu falei: vamos. Cheguei lá, a mãe dele ia fazer uma cirurgia. Nós coloquei a mão. E esse meu amigo não é cristão. Ele não está perambulando pela terra, acho. O Cabral, ele é muito meu amigo até hoje. E eu estava orando pela mãe dele. E de repente ele começou a ficar meio esquisito. Começou a coçar os braços. Começou o olho lacrimejar. E eu comecei a chorar, porque eu estava orando pela mãe dele. Parecia que era a minha própria mãe que estava ali. E a mãe dele chorando muito e tal. E daqui a pouco eu falei, a gente terminou de orar, fomos embora. Eu falei: e aí, Cabral? Sua mãe é legal, né, cara? Legal pra caramba ela. O que você achou? Ele falou: Xandão, a hora que você começou a orar, meu braço começou a arrepiar. Comecei a ficar meio esquisito. Eu falei: e aí? Daí ele falou: e daí? Daí que eu bati no braço. Falei: não é pra mim não, é pra minha mãe. Falei: cara, você é o ladrão da cruz, mano. Querido, Jesus no ambiente de glória, como nós estamos aqui adorando, e a gente ainda tem a moral de ficar com a cabeça baixa e falar: cara, ergue sua mão. Eu sempre digo isso, já dizia a pastora Ivete Sangalo: extravasa, libere e jogue tudo pro alto. E um dia uma mulher falou assim para mim: não é da Cláudia Leite essa música. Eu falei: azar, é da Ivete Sangalo. Ela é a pastora. Está feliz ainda? Abra comigo em Lucas capítulo 19, verso 1. Ai, que maravilha. Lucas capítulo 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Quem era o chefe dos publicanos? Era chefe dos caras que cobravam imposto. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Começaram a mandar no Twitter, Facebook, começaram a causar lá. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí. Então olha a cena, cara. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus passar, mas desce para conhecer. Desceu do sapato alto para conhecer quem era Jesus. Então olha a cena, Jesus passando, Zaqueu corre, sobe na árvore, daqui a pouco Jesus olha para Zaqueu. E aí, piá? Vamos comer um dogão? Como assim? A Bíblia diz que Zaqueu desce, se prostra e fala: ei, Senhor, sem Jesus falar mais nada: ei, Senhor, aquilo que eu extorqui do povo, eu devolverei 4 vezes mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você tem um encontro com Jesus, ele se torna irresistível. A sua vida já não vale mais de nada. Existe uma glória maior. Então Jesus pega e fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa, pois o Filho do Homem veio buscar aqueles que estavam perdidos. Irmão, começou com a resposta de uma pessoa. Zaqueu é extremamente tocado pela presença de Jesus. E quando você é tocado pela presença de Jesus, querido, agora você toca a sua família, a sua casa. Se a sua casa é tocada por Deus, irmão, você toca a sociedade. Se a sociedade é tocada por Deus, você toca toda a cidade de Curitiba. E se Curitiba é tocado por Deus, cara, nós erguemos a nossa placa e nós tocamos a nação, e a gente pode dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? O Brasil está sendo referência para outras nações, na adoração, na profundidade do relacionamento, na palavra profética, no fogo de Deus, nas lágrimas e na cultura de querer receber todas as pessoas, empoderar todas as pessoas para obras maiores. O Brasil nesse exato momento está sendo referência, sabe por quê? Porque algum homem resolveu responder para Jesus, um homem resolveu falar de Jesus para a sua família resolveu falar para a sociedade resolveu falar para a cidade, e agora a cidade está falando para a nação, e agora a nação está pregando e revelando o Filho do Homem em todos os lugares. Hoje o Kevin falou assim para mim: Xandão, antes de vir, estou aqui preparado aqui, quer alguma coisa, está precisando lá de alguma coisa no culto? Eu falei: Kevão, se coloque em chamas, para que as pessoas vejam um ministro queimando hoje por Deus. Um dia perguntaram para John Wesley, dos maiores avivalistas dos últimos tempos: John Wesley, quando você vai para Curitiba, você vai lá no como que é Barigui? Vê lá o cara mandou assim para mim: eu fiz um vídeo lá como que é o nome daqueles bichinhos lá mesmo? Capivara. Um cara mandou assim, falou assim: nossa, cara, que tamanho de rato é esse? Falei: mano, você não é de Taubaté, não pode ser. Falei: não é rato, mano, é o Mestre Splinter. Lembra do Mestre Splinter, da Tartaruga Ninja? Aí o cara: sério? Eu falei: não, brincadeira. Vocês falam eu perder as coisas, cara. Perguntaram para John Wesley: você vai lá na praça e aí, cara, as pessoas querem te ver. Você vai numa conferência, as pessoas querem ver você. O que você faz? E John Wesley disse: eu me coloco em chamas e o povo vai ver um homem queimar por Deus. Querido, antes de você vir servir na igreja, primeiro sirva ao Senhor na sua casa. Antes de você servir, querer dar balinha, sirva primeiro ao dono da balinha, que é o Senhor. Aí você vem, você dá uma balinha profética, já entrega uma profecia, já dá um beijo no irmão, o irmão fica louco, chapa. Querido, antes de você querer servir ao Senhor, sirva primeiro ao Deus da obra e não à obra de Deus. Se você quer fazer alguma coisa dentro da igreja e fora da igreja, primeiro você precisa se prostrar ao Senhor. Você precisa falar ao Senhor: o que eu faço, o que eu devo fazer, porque eu estou aqui queimando, envia-me a mim. O Vinícius mandou assim para mim: Xandão, está precisando de alguma coisa? Eu mandei uma foto minha para ele, eu estava em lágrimas. Eu precisava terminar a mensagem, mas querido, eu não quero apenas uma mensagem, eu quero o dono da mensagem, eu quero a presença de Jesus, porque se eu não tenho Ele, não tem mensagem. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada para escrever, eu não tenho nada para falar. Se Deus não flui através de mim, não tem nada para eu pregar, não tem nada para eu orar e impor minhas mãos sobre ninguém. Diga para o seu irmão: seja um sacrifício vivo, cara. Sabe o que significa o sacrifício vivo? É aquele que vai voluntariamente para o altar. Ninguém o chama para ir queimar com Jesus, ele vai sozinho, cara. Isso é o sacrifício vivo. Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram um cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Então pensa a cena. Gente, era um homem cego. Ele não podia ver, mas a Bíblia diz que a fé não vem por ver, vem por ouvir a palavra. E algumas versões bíblicas diz que não era Jesus vindo, mas a palavra estava vindo. Está escrito: a palavra estava vindo. Então aquele homem já tomou por fé, porque ele ouviu que a palavra estava vindo, o próprio Cristo estava vindo. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a igreja religiosa vem e fala o que? Fica quieto, não incomode o mestre. Você não pode erguer sua mão no culto, você não pode cantar, você não pode celebrar. Fica de boa, cara. Não incomoda ele. Jesus está fazendo uma grande obra aqui, ele vai curar, calma. Não faça isso. Então ele, cheio de fé, e começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E a segunda igreja gloriosa agora vai ali e fala: ânimo, o mestre te chama. Querido, a religião não tem nada para dar para nós. Não siga a religião, mas grite o nome de Jesus, porque a igreja gloriosa, a igreja que Jesus fundou, não é aquela que repreende, mas é aquela que chega e fala: ânimo,
O Mestre te chama. A igreja gloriosa é aquela que está dentro do GC, falando para a pessoa que está chegando ali: ânimo, o Mestre te chama. Ele tem uma promessa com você. Verso 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ficou doido, irmão. Recebeu a balinha na porta da igreja, saiu voando. Falou: meu Deus, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, o nome de Bartimeu no aramaico representa impuro. Significa impuro. E a capa que aquele homem usava dava legalidade para ele estar naquela condição. Eu não sei aqui, eu não vi aqui ainda, mas em Taubaté tem bastante. Se você vai a algum lugar de Taubaté e deixa o seu carro na rua, alguém vem lá e fala: posso olhar para você o carro? Posso vigiar o carro? E você fala: pode. Se você fala que não pode, ele arranha o seu carro. E se vier outro cara para vigiar no lugar dele, os caras saem na porrada, porque ele fala que é aquele lugar dele. Eles não têm permissão na prefeitura, eles não têm nada, mas é deles. Ele fala que é dele. Então aquela capa dava autoridade e legalidade para aquele cego estar naquele lugar, naquele ambiente, naquela posição. Então ele escuta Jesus, Jesus manda chamar ele de um salto, fica de pé, lança a sua capa. Porque o conhecimento dele não era só da capa, mas o conhecimento que as pessoas tinham dele era: olha lá o ceguinho. As pessoas já podem ter olhado para você, como já olharam para mim e disseram assim: lá vai o Xandão, é muito louco, nunca vai mudar de vida. Olha lá o depressivo aí, ó, só anda em depressão, só fica chorando. Alguém já colocou apelidos em você que machucou você, porque talvez você é mais sistemático, porque você é mais alguma coisa, e a gente acaba assumindo as capas que as pessoas liberam sobre nós. Mas o legal da história é que aquele cego, ele fica de pé, ele lança aquela capa, ele está dizendo: eu não sou mais cego, a minha bênção chegou aqui. Querido, ergue suas duas mãos comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero liberar sobre meus irmãos agora. Qualquer capa que foi colocada sobre eles de maldição, qualquer capa que foi liberada sobre eles de depressão, e de espírito de morte, de tristeza, eu quero liberar agora. Eu quero que o poder de Deus, Senhor Jesus, o Senhor venha tirando essas capas, para que os meus irmãos não recebam palavras que foram proferidas de morte, palavras que desanimaram, palavras que acabaram com a vida deles. Não, porque se a igreja fez isso, alguém fez isso. A igreja que Jesus fundou está liberando vida agora, e vida em abundância, no nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, meu irmão. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Querido, nós somos fruto da revelação de Deus. Tem uma música antiga, eu não conheço muita música antiga da igreja, irmão, mas tem uma que marcou minha vida, cara. A minha mãe era convertida, eu não era, eu era do Saramundengo. E eu estava dormindo na sala de casa, um dia que eu estava varado, eu consegui dormir às 8 da manhã. E de repente um monte de mulher na porta da minha casa pega um violão e começa a fazer uma serenata para minha mãe. De aniversário, as mulheres da igreja lá. E eu acordei com aquela música e eu falei: meu Deus do céu, mas aquela música entrou em mim, cara, há 13 anos atrás. E ela dizia assim: você me pergunta quem sou, assim sou eu sou fruto dos sonhos de Deus. Quem conhece esse som? É antigo, né? Chama Gênesis. Procure lá, Gênesis. Aquele mendigo está dizendo: cara, eu não sou mais aquele cego, eu não sou mais cego. Sabe por quê, irmão? Porque o evangelho devolve dignidade para a gente. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que matava, ele não mata mais. Aquele que traía, ele não trai. Aquele que pulava a cerca, ele não está passando nem por baixo mais, cara. Porque o evangelho devolve a dignidade para a gente. O evangelho devolve a dignidade. Não assuma a capa que não é sua, cara. Não aceite nenhum criminoso sabotar aquilo que Jesus está querendo fazer na sua vida. O evangelho devolve dignidade. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta. O que queres que eu te faça?
Você acha que Jesus realmente não via não percebia que aquele homem era um cego? Você acha que realmente Jesus não tinha visto? Mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque a nossa resposta a Deus tem muito mais a ver com a gente do que aquilo que Ele quer fazer em nós. Porque existem pessoas que não querem ser curadas. Querido, Jesus está dando uma chance para nós nesses dias, cara, de voltar a sonhar, de correr, de viver. Um amigo meu, Gabriel Cantarino, foi orar para um cara que tinha problema na perna. E quando Deus estava tocando aquele homem, ele pulou para trás e falou: eu não quero ser curado. E o Cantarino falou: por quê? Ele falou assim: porque se eu for curado eu vou perder o meu seguro no INSS. Querido, conhecimentos em partes de Jesus, nós seremos mudados em partes. Em Êxodo diz que quando eles preparavam o cordeiro, eles tinham que comer tudo, até as vísceras. Sabe por quê? Para não dar opção de escolha. E o cordeiro no Velho Testamento representa o Cristo hoje. Sabe o que é isso? As pessoas querem que mude a vida financeira, mas não querem que restaure o casamento. As pessoas querem que restaure o casamento, mas não querem que mude a vida do filho. Querido, conhecimentos em partes, seremos transformados em partes. Prefira o cordeiro nessa noite por inteiro. O cordeiro que muda a sua vida, a vida da sua casa. O cordeiro que tira o enfermo da maca. Espírito Santo de Deus, por favor, vai até o Luciano nesse momento. Vai até o Luciano nesse momento e tira ele daquela maca, Espírito Santo. Nós oramos aqui em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por lembrar dele. Pai, vai até a família do Luciano agora, dê forças para ele. Aquele homem estava bem conversando com a gente. Deus, os médicos podem estar desenganados, mas nós queremos da palavra do Senhor. Então vá até ele agora. E nós liberamos cura sobre a vida dele. Restauração e vida em nome de Jesus. Querido, prefiro o cordeiro, eu quero encerrar. Prefiro o cordeiro por inteiro. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Até aí. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Dentro da cultura judaica, uma criança que nasce do 0 aos 6 anos de idade, ela é cuidada pelos pais. Ela é discipulada pelos pais dentro de casa. Elas não vão para a escolinha, elas não vão para lugar nenhum. Fica com os pais. Quando ela completa 6 anos de idade, até os 10 anos de idade, ela vai para uma escola. E ali ela começa a aprender sobre as escrituras. Ela aprende a reescrever as escrituras. Ela aprende ali a ter um relacionamento com as escrituras. Quando ela completa 10 anos de idade, aos 14 anos de idade, em Taubaté tinha lá o ensino técnico junto com o ensino médio. Então, ou seja, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia o curso de mecatrônica. Então eles vão para essa escola, eles ficam lá reescrevendo, lendo a Torá, fazendo um monte de coisa. E à tarde eles aprendem uma profissão. Geralmente alguns judeus, o que o pai fazia, o filho fazia também. É por isso que Jesus diz: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então algumas crianças já pegavam o emprego que o pai já fazia, eles seguiam aquilo lá, fazendo também quando ele crescesse. Só que tinha a formatura daqueles jovens. Quando eles completavam 14 anos, tinha a formatura deles. E a formatura não é essa como a gente tem hoje, de festas e um monte de coisa. Eles ficavam todos posicionados, e os rabinos, os mestres, ficavam de frente. E a palavra, quando eles eram escolhidos, eram: sigam-me, ou segue-me. Essa é a palavra usada pelos rabinos, pelos mestres, pelos sacerdotes.
E sendo assim, um jovem que era escolhido, o que ele fazia? Ele ia morar na casa do sacerdote. Ele ia aprender a ser um sacerdote, a servir dentro da casa do sacerdote e aprender a ser gente de Deus. E você pode ver isso em Samuel servindo Eli. Então eles estavam ali. Mas Xandão, e os que não eram aprovados? Os que não eram aprovados iam trabalhar, porque eles já aprenderam uma profissão. Ou seja, por que eles eram reprovados? Porque não passou no teste. Porque ele não passou no teste. Ele não dizima. Ele não faz nada. Ele não vai, não abre a boca, não ergue a sua mão. Ele não faz nada. Ele é pecador ainda bebe, ainda fuma. Ele não passa no teste. Então Pedro está fazendo o quê? Pescando com seu irmão. A minha mãe falava a vida inteira assim para mim: você é Pedro da Bíblia. Eu não era convertido. Eu falava: que Pedro, mãe? Quem que é Pedro? Quer saber de Pedro? Ela falava: você é o Pedro da Bíblia. Você é cabeçudo igual a ele. Ah, mãe, para com esse negócio de Pedro. Pedro é um desses caras que deu trabalho. Devia ser o Xandão mesmo. Turrão. Deu trabalho. A escola convidou -se a retirar por N vezes. Brigava na escola. A mãe não aguentava mais pagar a escola para o filho. O pai não aguentava mais. Era só Deus mesmo. Nem o diabo estava querendo mais o Xandão. Era só Deus. Então Pedro está pescando, querido. Pedro era mais um desses que a religião rejeitou. Que não serve, não presta. Então a Bíblia diz, a gente acabou de ler, que Jesus vem andando. E Jesus chega para Pedro e fala: ei, sigam-me. A Bíblia diz que Pedro imediatamente lança as suas redes e segue a Jesus. Sabe por quê? Ele deve estar pensando assim, ó: eu conheço essa palavra. Eu conheço essa palavra. Eu conheço essa palavra, eu conheço isso, eu fui rejeitado lá atrás. Mas alguém está me dando uma nova chance. Então a Bíblia diz que ele lança as suas redes e segue Jesus imediatamente. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Aquilo que as pessoas rejeitaram, a religião rejeitou, não deu certo para eles, mas na minha mão dá certo. Jesus, a partir dali, começa a fundar agora o maior evento de toda a terra. Copa do Mundo? Não. A igreja de Jesus Cristo, formadas por homens como Xandão, como Tiago, como Samuel, como Marcela, como Cauê, como Ana, como você, como Mark Schubert. O maior evento de toda a terra se chama Igreja de Jesus Cristo, querido. Há quase 13 anos atrás eu cheguei dentro da Poema numa reunião como essa, que tinha 40 pessoas, viciado em cocaína, prostituição, bebida e um monte de coisa. E quando eu cheguei lá, o Leandro olhou para minha cara e falou assim: e aí, cara, beleza? Pega a guitarra, vamos fazer um som. Eu respondi para ele assim: eu não posso, porque eu não sou crente. Querido, há 15 anos atrás, antes dessa cena, eu estava numa igreja, um jovem me chamou para tocar. Fiquei lá 2 meses tocando guitarra numa igreja. Quando acabou o culto, a pastora me levou dentro de uma sala e falou assim para mim: ou você se converte, ou aqui não dá para você ficar. Você não pode ficar aqui do jeito que você é. Passa 15 anos, eu vejo um sacerdote, um rabino vindo até mim e falando: ei, siga-me, pega a guitarra e toca. Eu falei: eu não posso fazer isso, eu não sou crente. E ele disse assim: aqui quem manda não sou eu, cara, aqui quem manda é o Espírito Santo. Pega a guitarra e toca. Querido, da condição que eu estava, isso foi há 13 anos atrás. E as pessoas diziam pro Leandro: cara, você é louco, como que você coloca um cara assim dentro da igreja para tocar? E o Leandro dizia assim: eu tenho uma revelação do Xandão, como ele vai ser daqui 10 anos. Eu acredito nele porque eu tive uma revelação nele. Querido, a revelação derruba o padrão e a religiosidade do povo. Fica de pé comigo. Alguém resolveu acreditar em mim, cara. Alguém resolveu acreditar em mim. Alguém resolveu profetizar na minha vida. Alguém resolveu orar por mim. Alguém resolveu acreditar em você. Alguém convidou você para estar aqui. E é por isso que você está aqui hoje. Sabe, a Bíblia diz, eu aprendi isso com o Leandro. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser preso, um homem chamado Malco foi prender Jesus, e Pedro saca a sua espada, corta a sua orelha, a orelha direita. Porque no livro de Levítico fala que os sacerdotes, eles não poderiam ter falha no seu corpo. Ele não podia ter 6 dedos na mão ou faltando um dedo. Ele não podia ter parte do seu corpo mutilado ou machucado. Ele tinha que ser íntegro. E se você for estudar a história de Malco,
Você vai perceber que ele era chefe da guarda do sumo sacerdote. Malco estava no caminho para ser um sacerdote. Então quando Pedro representa a igreja, Pedro saca a espada e corta um pedaço da orelha dele. Pedro está dizendo para ele: você agora não tem parte no seu corpo, você não pode mais servir a Deus. Mas Jesus diz: cara, não faz isso. Se quiser apagar as luzes, por favor, alguém, por favor. Jesus fala: cara, não faz isso. E a Bíblia diz, querido, que Jesus pega parte daquela orelha, chega para Malco e fala: Malco, aquilo que a igreja machucou você, eu estou restaurando hoje.